Olá, seja muito bem-vindo ao programa Um Novo Dia da Comunidade Sol da Justiça. Nós estamos em festa. O programa Um Novo Dia está fazendo 1 ano e nesses dias nós estamos com comemoração do nosso programa. Mas você vai ficar conosco hoje conferindo o nosso culto de Páscoa, um culto abençoado, onde nós explicamos o que significa a verdadeira Páscoa, que é muito além disso que as pessoas divulgam hoje, ovos, coelhos, mas a Páscoa no verdadeiro sentido dela. Você vai ficar com a gente nesse programa e você vai entender o que é a Páscoa, a Páscoa do Antigo Testamento, que aponta para o Novo Testamento, Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Fique com a gente nesse programa. Nós voltamos já. O tempo todo, Deus é bom. Amém? Aleluia. Vamos declarar.
A grande marca que nasceu iluminada e sem limites para a perfeição. A grande indústria brasileira em bancos e revestimentos 100% em couro nobre. Nas aeronaves. Veículos nacionais importados. Design, cor e padrão original do veículo. Couro e Arte, com entrega rápida para todo o território nacional. Acesse couroearte.com.br e faça já o seu pedido. E aí no 26 fala assim, nós vamos ver a instituição da Páscoa pelo Senhor Jesus Cristo para a igreja. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e deu a seus discípulos. Lembra você que agora a Páscoa não era apenas uma simbologia, o Cordeiro de Deus, o pão de Deus estava ali, né? E Jesus agora vai mostrar para os discípulos o que aquela Páscoa do Antigo Testamento apontava nesse momento. E ele toma o pão e abençoou o pão e o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Quem era Jesus? O Cordeiro de Deus, aquele que se apresentaria como sacrifício vivo ali por cada um de nós. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Aí Jesus saiu para o seu sacrifício como Cordeiro de Deus que tinha que ser sacrificado, como a nossa Páscoa legítima e verdadeira, que é o Filho de Deus ali, né? Jesus oferece ali a sua vida, simbolicamente representada pelo pão e o vinho. Ele estava falando dele, seu corpo como pão e o seu sangue como vinho, que simbolizava ali o seu sangue que seria derramado para a remissão dos nossos pecados, para a purificação das nossas vidas, né? E ele entregou o seu corpo, entregou o seu sangue pelos nossos pecados ali na cruz do Calvário. Então, o que é a verdadeira Páscoa para nós? O que simboliza para nós? Muito além de tudo isso que a gente tem vivido, como eu falei no início, né? Muito além de coelhinho, muito além de muitos, né, não comer carne na sexta-feira, é muito além do que tudo isso, né? A Páscoa significa entender que no centro, né, da nossa experiência está a cruz e o sacrifício. No centro da nossa vida está a cruz de Jesus ali, a morte de Jesus que foi por mim, que foi por você, como foi bem representada aqui. Ele morreu por cada um de nós, ele se entregou por cada um de nós. Parabéns ali para as meninas, hein? Coreografia muito linda demais, né? Essas meninas aí são ungidas por Deus e Deus dá para elas, é muito lindo ali. Então a Páscoa é isso, a verdadeira Páscoa. Nós temos que festejar uma nova vida que o sacrifício de Jesus nos garante através da sua ressurreição. E essa vida nos é dada por Jesus Cristo, né? Jesus, ele morreu ali por nós. Quando Jesus morre naquela cruz, estava sobre ele todos os nossos pecados. Tudo aquilo que eu e você, meu irmão, minha irmã fazemos, tudo aquilo que nós dizemos, tudo aquilo que nós pensamos, que é contrário à palavra de Deus, todas as nossas atitudes, aquilo que nós fizemos longe de Deus ou perto de Deus, que é pecado, estava sobre Jesus ali naquela cruz. Como sacrifício vivo de Deus, ele se entrega por nós ali, para que pelo poder da sua ressurreição, cada um de nós pudéssemos ter a oportunidade de uma nova vida, de uma novidade de vida. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo que nós estaríamos fazendo aqui não passaria de uma mera religião. Mas hoje, para nós, o cristianismo é muito mais que uma religião. O cristianismo é Cristo vivo, habitando em mim, habitando em você. Isso é cristianismo, isso é Páscoa, isso é Jesus Cristo sobre a nossa vida. Isso é a verdadeira, né, a verdadeira vitória de Deus. Onde está, ó morte, a tua vitória?
1 Coríntios 15:55, o apóstolo Paulo faz um poema lindo aqui debaixo de uma inspiração de Deus. Ele diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Hoje a morte é um assombro. Hoje a morte é algo que para nós ainda é um mistério. Muitos de nós temos medo da morte. Muitos de nós não queremos a morte. Eu falei isso há poucos dias aqui, não está errado você não querer morrer. Sabe por quê? Porque nós não nascemos para morrer. Nós nascemos para ser eternos. E a morte entrou na nossa vida pelo pecado. Adão e Eva não era para ter morrido. Era para eles ser eternos, como Deus é eterno. Mas Adão e Eva usaram o seu livre-arbítrio. A Eva foi seduzida pela serpente, eles foram seduzidos pelo engano de Satanás, e eles pecam diante de Deus, e a morte entrou pelo pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram. Eu pequei, você pecou. Alguém aqui nunca pecou? Se você falar assim, eu não tenho pecado, você já fez o primeiro aí, viu? É isso que o apóstolo João fala: aquele que diz eu não tenho nenhum pecado, já pecou. Então todos pecaram, e por isso a morte passou por nós todos. Mas Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele ficou preso pela morte 3 dias. Mas no 3º dia, Jesus Cristo ressuscita de entre os mortos. E hoje a morte está no domínio de Jesus. E nós que temos a verdadeira Páscoa na nossa vida, que é o Filho de Deus, nós que temos o pão de Deus na nossa vida, nós que temos o sangue de Deus, o sangue de Jesus Cristo, na remissão dos nossos pecados, a morte hoje já não é um pavor. A gente não quer separar um do outro, porque nós não nascemos para isso. Mas para nós a morte hoje é uma entrada para a vida eterna que Jesus conquistou. Lembra você que ele tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Ele tem essas chaves. Então Satanás, ele não pode mais segurar a nossa vida na morte, porque nós vamos morrer sim, se Jesus não voltar. Porque nós podemos também não morrer se ele voltar e a gente ser arrebatado. Nós vamos morrer sim. Só que para nós a morte, ela já não é mais um motivo de derrota, mas a morte é uma vitória, onde nós vamos entrar para os portais da eternidade, e ali nós estaremos eternamente na presença do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado da nossa vida, pelo sacrifício feito ali na cruz, que foi aceito e recebido por cada um de nós. Por isso nós temos que aceitar Jesus na nossa vida como Senhor, como Salvador. Eu lembro que quando eu me converti, eu ia na igreja e sempre tinha muito apelo para aceitar Jesus, né? Você que quer aceitar Jesus, levanta a mão. Eu levantava. Você que quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Eu ia. 1 ano mais ou menos, todo apelo que tinha, eu estava lá com a mão levantada e indo na frente, né? Aí um dia o pastor me chamou, falou: ô, irmã Luísa, sabe o que é? Eu percebi que cada vez que eles chamam, que a gente chama, alguém chama para aceitar Jesus, você aceita. Não precisa você fazer isso toda vez, não. Eu falo: pastor, eu preciso sim, porque eu não tenho muita certeza que eu aceitei direito, não. Então, cada vez eu quero aceitar de novo, porque eu quero ter certeza que eu aceitei Jesus de verdade na minha vida. 1 ano mais ou menos aceitando Jesus sem parar, né? E é isso, nós temos que ter essa decisão no nosso coração, de que nós recebemos o sacrifício ali da cruz do Calvário, onde Jesus morre por cada um de nós, e onde o apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão, e onde está, ó inferno, a tua vitória. Por isso hoje nós podemos ver Satanás sendo derrotado na nossa vida, Satanás perdedor da nossa vida, né? O maligno que nos tinha na posse dele, a partir do momento em que Jesus entra na nossa vida, ele perde o domínio. Nós vimos aqui representado, maligno dominando, conduzindo a nossa vida, conduzindo a vida das pessoas, manipulando, a pessoa sendo um marionete na mão do maligno. Ele conduz para onde ele quer.
Mas quando Jesus entra, quando Jesus vem, nós somos livres. Nós não somos mais conduzidos por Satanás. Nós não somos mais levados pelo maligno, por onde ele quer nos levar, pelos caminhos que ele quer nos fazer trilhar. Mas agora nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos a vida de Deus sobre nós. Nós temos o poder de Deus que vem sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que o poder que ressuscitou Jesus Cristo da morte é o mesmo poder que habita em nós, ou que deseja habitar em nós. Quem sabe você ainda não tomou essa decisão, dizendo assim: olha, eu realmente me rendo para Jesus. Eu entendo que eu preciso desse Deus na minha vida vivo. Porque Deus é muito além de rituais religiosos. Sabe, muito tempo eu achei que eu tinha Deus na minha vida, mas na verdade eu tinha uma religião. E essa religião me levava a alguns rituais que eu achava que eu estava alcançando o coração de Deus. Mas a verdade do cristianismo não é o homem indo até Deus, mas é Deus vindo até o homem. E Deus veio até a mim, até você, através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, mas que ressuscitou. E hoje está aqui dizendo para você que Ele quer habitar no seu coração, que Ele quer capacitar você a enfrentar as dificuldades, a enfrentar as lutas da sua vida, que Ele quer fazer a diferença no seu viver. Paulo, ele declara que ele não apenas viu Jesus ali, o Cristo ressuscitado, mas outras pessoas também o viram, e muitos ainda estavam vivos quando ele fez essa declaração de que Jesus ele viveu. Olha o que Paulo fala aqui, 1 Coríntios 15, 3-7. Olha a declaração que Paulo está falando, e Paulo ele está declarando isso, né? Nós sabemos que Paulo ele não acompanhou Jesus no ministério, ele se converteu depois que Jesus morreu. Ele perseguiu os cristãos, e Paulo teve uma experiência com Jesus no caminho de Damasco, e ele viu Jesus em espírito. Jesus se revelou a ele, e foi a experiência que Paulo teve. Mas olha o que Paulo está falando aqui para nós. 1 Coríntios 15, 3-7, ele diz assim: Cristo morreu por nossos pecados. Diga comigo: Cristo morreu pelos meus pecados. E ele continua falando, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Diga comigo: ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Olha o que Paulo está falando, segundo as Escrituras. E foi visto por Pedro, e depois pelos 12, Paulo está falando. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, alguns já partiram com o Senhor. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. É uma realidade a ressurreição de Jesus Cristo. Eu não sei se você sabia, mas quando Jesus ressuscita, os soldados vieram trazer a notícia para os sacerdotes ali. Chegaram para eles e falaram: olha, era verdade aquela história de que ele ressuscitaria. Nós guardamos o túmulo, nós ficamos ali o tempo todo, mas ele saiu, ele ressuscitou, ele não está mais lá. Aí os soldados subornaram os sacerdotes, subornaram aquele soldado, dizendo: nós vamos dar notícia para você, vamos dar dinheiro para vocês espalharem a notícia de que os discípulos vieram enquanto vocês estavam distraídos e dormindo e roubaram o corpo dele e levaram ele embora. Vocês não podem de jeito maneira falar, porque senão vocês morrem, que ele ressuscitou. Então espalhou-se essa notícia naquele tempo, né? E essa notícia por muito tempo se espalha, os muçulmanos acreditam nisso, né? Que Jesus não ressuscitou. Espalhou-se essa notícia de que o corpo de Jesus tinha sido roubado por os fanáticos discípulos e que ele não tinha ressuscitado. Mas nós sabemos que isso não é uma verdade e que Jesus realmente ressuscitou. E o apóstolo Paulo está declarando isso, que ele foi visto por muitas pessoas, foi visto pelos 12, foi visto por mais 500 pessoas, foi visto por outras pessoas. Por quê? Porque Jesus realmente ressuscitou. Ele morreu sim por mim, ele morreu por você. Esse é o maior ato que de amor que o universo já presenciou. O amor que nos constrange. O amor do Filho de Deus que se entrega voluntariamente
por nós. O amor do Cordeiro de Deus, que mudo vai até o matadouro, não precisando e não merecendo morrer, porque era inocente, mas morre a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Glória a Deus. O sangue do Cordeiro, né, nos protege. O sangue do Cordeiro está sobre nós. Naquele dia ali da Páscoa do povo judeu, Deus mandou que matasse um cordeiro e aspergisse o sangue nos umbrais da porta do povo de Deus, que era o sinal de que aquele povo estava guardado por Deus. Quando o anjo da morte passasse a meia-noite para matar os primogênitos dos egípcios, vendo o sangue, ele passava de largo e não tocava, porque aquele povo tinha a marca do sangue. E hoje o sangue de Jesus nos garante a vitória e nos garante a vida eterna em Deus. É pelo sangue do Filho de Deus que nós fomos resgatados da nossa vã sutileza de vida e fomos levados e transportados para o reino desse amor de Deus, para o reino eterno do Deus vivo. Jesus, né? Aquele que morreu por mim e por você. Eu quero perguntar nessa noite para você: você já aceitou a Jesus como seu único, como seu suficiente, como Senhor da sua vida, como teu Salvador? Se você não fez isso, você pode fazer nessa noite. Você pode vir até Jesus Cristo, Ele que está ainda de braços abertos, esperando você. Jesus, que é a nossa verdadeira Páscoa. Jesus, o Filho do Deus vivo, que hoje quer realmente o que nós temos de mais importante. O que você tem de mais importante? A sua vida. Ele quer a sua vida para Ele, porque Ele sabe que você, tendo a sua vida nas mãos dEle, a sua vida, ela tem esperança de melhora, a sua vida, ela tem esperança de mudanças, estando nas mãos dEle. Ele sabe que eu e você, se nós formos conduzir a nossa vida, muitas vezes nós vamos conduzir ela errado. E muitas vezes nós vamos fazer da nossa vida coisas que não vão trazer, não vão atrair a presença de Deus. Nós fomos feitos para louvor da glória de Deus. Mas nós só conseguimos viver para louvor da glória de Deus se permitirmos que Jesus Cristo habite em nós, Jesus Cristo more no nosso coração, Jesus Cristo esteja na nossa vida. Quero passar um vídeo que fala sobre a morte de Jesus ali na cruz, fala sobre Isaías 53, Ele que se entregou por nós, lembrando da sua morte. Depois eu quero orar por você que deseja nessa noite fazer uma aliança com Jesus, dizer: olha, mesmo você que já aceitou, mas não tem muita certeza, fala: será que eu tenho a minha vida nas mãos de Deus? Você não vai sair com essa incerteza aqui dessa noite, mas você vai sair daqui na certeza de que o Filho de Deus está no seu coração, habita a partir de hoje na sua vida, que o Filho de Deus, Ele é a sua verdadeira Páscoa, que o Filho de Deus é aquele que traz a libertação que você precisa, que você necessita. O Filho de Deus que veio ao mundo, porque Deus amou esse mundo de tal maneira. Sabe o que esse mundo é? Eu e você. Deus me amou, Deus te amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que a gente hoje pudesse nele crer, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna nós só vamos conseguir através do Cordeiro de Deus, daquele que tira realmente o pecado do mundo nas nossas vidas. Nós vamos orar agora. Eu convido você a orar comigo, a convidar a presença de Jesus a habitar no seu coração, a pedir que o poder da ressurreição de Cristo, porque Jesus, Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele quer habitar no seu coração, na sua vida. Ele quer fazer parte da sua história, sendo o Senhor, sendo o Salvador. Receba Jesus agora, convide Ele para entrar na sua casa, para entrar na sua vida nesse momento, para habitar no seu ser. Nós vamos orar agora. Senhor Jesus, nós oramos nesse momento agradecendo, porque ali na cruz do Calvário o Senhor morreu por cada um de nós.
Mas, Senhor, o Senhor não ficou preso na morte, o Senhor também ressuscitou. E o Senhor está vivo à direita de Deus Pai. E hoje o Senhor habita em nós através do Espírito Santo que o Senhor enviou para estar junto conosco, o Consolador. Agora, Senhor, toca no coração dessa pessoa. Entra na vida dela, Senhor. Ó Deus, habita nesse coração, Jesus. Que essa pessoa receba a verdadeira vida de Deus, que está no seu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu a nossa morte, para que hoje nós pudéssemos viver a sua vida. Nós te recebemos, Jesus. Nós te aceitamos na nossa vida, no nosso coração. Ó Deus, nós cremos que ali na cruz o Senhor cumpriu o seu papel e hoje nós te entregamos todo o nosso viver. Receba nossa alma, nosso coração, receba o nosso corpo, receba-nos diante de ti, Senhor. Nós nos entregamos a ti. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Receba dessa presença de Deus no seu coração. Em nome de Jesus. Se o Senhor assim o permitir, nós estaremos de volta no próximo programa. Deus te abençoe.